Olá a todos, bom dia. Meu nome é Rodrigo Delgado, eu sou advogado aqui em Birigui e eu resolvi fazer esse vídeo tendo em vista uma matéria que eu li agora pela manhã sobre as repercussões do caso do ator hollywoodiano internacionalmente conhecido Johnny Depp, que inclusive protagonizou a franquia Piratas do Caribe. Um dos pontos fundamentais que o julgamento nos mostrou é que, de fato, nem sempre o homem ele é o vilão da história. Assim como no direito do consumidor nós temos situações onde aquele que deveria ser protegido usa essa proteção para objetivos ilícitos ou para objetivos ilegais, nós temos algumas categorias de pessoas que as leis visam proteger e que se valem dessa proteção até como uma forma de impunidade ou até mesmo para punir alguém ou se vingar de alguém. É o caso, por exemplo, dos menores de idade, que se valem da proteção que a lei dá aos menores, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei que regulamenta os direitos da juventude, para praticar atos ilícitos, tendo em vista que as consequências elas não são tão graves quanto aquelas que são deferidas aos adultos infratores. Então, o que acontece nesse caso protagonizado pelo Johnny Depp e por sua ex-companheira Amber Heard? Ela criou uma situação onde ela tentou imputar a ele a conduta de violência doméstica. Tanto que num dos áudios que ele gravou, e essa foi uma grande sacada que ele teve de gravar as conversas, de gravar os comportamentos que eram tidos de maneira íntima, ela dizia: fala, Johnny, fala para todo mundo, eles vão acreditar em você ou em mim que sou mulher. Mais ou menos esse era o teor dessa gravação. E nós vislumbramos nesse caso uma situação que começou a ser conhecida como Síndrome da Mulher de Potifar. A Mulher de Potifar é uma história bíblica, não me recordo agora em que parte da Bíblia está, mas quando José ele é vendido para os egípcios em determinado momento, por conta do esforço, da capacidade dele, ele ganha uma posição de destaque. E a mulher de Potifar, e Potifar era estava nos altos escalões do exército, era um comandante do exército egípcio, a mulher de Potifar quis se relacionar, quis ter um relacionamento amoroso com José. E José, por princípios morais muito rígidos, recusou. E o que ela fez? Ela disse a Potifar que José tinha tentado agarrá-la à força. E só com base na palavra dela, Potifar joga José na prisão e a história toda se desenrola até o ponto em que ele descobre que era mentira. Então a questão é que o caso que teve ganho em favor do ator Johnny Depp mostra que nós devemos ter bastante cautela com denúncias que são formuladas nas delegacias de defesa da mulher envolvendo violência doméstica. E essa violência doméstica, no momento posterior eu vou entrar detalhando quais são os comportamentos que podem configurar esse tipo de atitude ilícita, alegando que o homem praticou, ou muitas vezes, o que tem sido muito comum, dizer que o homem a estuprou. E hoje o judiciário tem a palavra da mulher como um meio probatório quase que absoluto, a não ser em algumas exceções onde o denunciado ele acaba tendo meios de provas que lhe são favoráveis, como gravações, sejam áudios, vídeos ou testemunhas. Então, a Lei Maria da Penha ela é um marco na proteção dos direitos fundamentais da mulher, ela é uma resposta
a uma sociedade extremamente machista e violenta. Entretanto, penso que a Lei Maria da Penha não pode ser interpretada, assim como nenhuma legislação pode ser interpretada de maneira absolutista, de maneira rígida, até porque o ordenamento jurídico não é um bloco de gelo inquebrável. Nós temos que dar uma interpretação humana à legislação. Nós temos visto que o simples fato de um homem adentrar as portas de uma delegacia de defesa da mulher quando alvo de uma denunciação, ele já é visto como réu. Não há a presunção de inocência deste que está sendo acusado. E ele pode ser acusado tanto de violência doméstica, tentativa de estupro, atentado violento ao pudor, enfim, inúmeras circunstâncias que ao final, depois de todo um desgaste emocional, depois de todo um dano à sua vida pessoal e profissional, se verifica que se tratou em realidade de uma denunciação caluniosa. E a denunciação caluniosa também é crime. Você denunciar uma pessoa que ela tenha cometido um ato definido como crime e depois se apura que ela não cometeu, faz com que o denunciante também responda criminalmente. Então, num primeiro momento, eu vejo a necessidade de nós darmos à Lei Maria da Penha uma efetiva e real interpretação. Quem pode ser vítima de violência doméstica? Quaisquer pessoas que vivam num núcleo familiar, sejam homens, mulheres, crianças, idosos, transexuais, enfim, qualquer ser humano numa relação de convivência ou de núcleo familiar pode ser sim objeto de uma violência, de um crime, mas é preciso que se tenha muito cuidado no momento de se apurar essas infrações. É preciso que se conceda àquele que está sendo acusado o princípio da ampla defesa e do contraditório ainda na fase do inquérito policial. Por isso que nós precisamos que os nossos legisladores do futuro façam uma revisão da Lei Maria da Penha, mantenham sim efetivamente a proteção da mulher que é agredida, que é vítima, que é coisificada, que é tratada como objeto, mas que também crie mecanismos para que a pessoa acusada, num primeiro momento, seja presumida inocente até que se prove o contrário.